Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Quem está feliz, diga glória a Deus. Diga aleluia. Graças a Deus por essa noite. Graças a Deus por estar na presença do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade. Quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores, Pastor Stefano, pastora Liliane e a sua família. E aprove ao Senhor, nos permitir essa oportunidade de compartilhar da palavra do Senhor essa noite. E Deus colocou algo aqui no meu coração. E eu tenho certeza que sairemos daqui abençoados, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, você que pode acompanhar, pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Eu queria que você, aí no seu smartphone, você que trouxe a sua Bíblia, abrisse comigo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2, em nome de Jesus. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Louvado seja Deus. João, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Amém? Glória a Deus. Está escrito assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. O evangelista enfatiza isso, E foi também convidado Jesus e os seus discípulos. Jesus foi, mais forte, Jesus foi, e os seus discípulos para as bodas em Caná da Galileia. Versículo 3: e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Amém? Somente até aí. Graças a Deus por essa noite. Queridos, veja bem, ao se aproximar do fim do ano, o ano está se findando, e uma coisa que a gente precisa compreender a respeito do nosso Deus é que Ele torce por nós. Assim como um pai torce para o seu filho, Deus, Ele torce por nós. Ele se alegra com as nossas vitórias, Ele se entristece com as nossas tristezas, e Ele se alegra com as nossas conquistas. E o ano terminando, vem aí dias de festas, Natal e Ano Novo, e são datas comemorativas. E quando Deus colocou essa palavra no meu coração, veio muito forte sobre isso. Por quê? Porque datas comemorativas, e eu creio que Jesus fez um milagre em uma bodas em Caná da Galileia, não apenas para demonstrar, assim, iniciando os seus primeiros sinais, não apenas para demonstrar a importância da transformação e da alegria, porque o vinho na Bíblia, ele simboliza tanto a transformação quanto a alegria. Também a importância de se fazer em um casamento, mas mais do que isso, a importância de se fazer um milagre em uma data comemorativa. Pergunta para mim por quê? Porque datas comemorativas, elas marcam. Datas comemorativas, elas fixam na nossa memória. Quer ver uma coisa? Às vezes a gente olha na internet e alguns posts que a gente lê é assim: neste Natal, talvez, eu não sei se isso vai acontecer com você por causa da pandemia, mas alguns posts são assim: olha, neste Natal vai acontecer lágrimas, porque vai faltar alguém para se abraçar, porque talvez a pessoa partiu dessa vida. E outra coisa, quer ver uma coisa? Quem aqui já foi em uma festa que por algum motivo ela terminou em confusão? Qualquer época da sua vida. Por quê? Porque Satanás, ele é especialista em criar confusões em datas comemorativas. Ele é especialista em entrar em paraíso, como diz o pastor Jerônimo. Por quê? Porque na verdade datas comemorativas marcam.
E eu creio que é por isso que Jesus fez um milagre acontecer justamente nessa bodas em Caná da Galileia. E analisando esse texto, você vai perceber que, pelo contexto dessa história, uma festa acontece de tudo. E numa festa que a gente pensa que só vão os nossos amigos, estamos muito enganados, porque a simbologia dessa festa na Bíblia é tanto a festa que simboliza a nossa vida. Diga comigo assim: a festa é a nossa vida. E assim como nessa festa, e não é à toa que o vinho havia acabado, em festa a gente pensa que só vão amigos nossos, mas na verdade não vão só amigos na nossa festa, pastor Lucas. Na nossa festa vão os nossos amigos, nas nossas festas também vão os nossos inimigos, e na nossa festa também vão os penetras. Alguém já foi penetra em alguma festa? Eu já fui. É ir numa festa sem ser convidado. Pastor, e não adianta você orar e pedir a Deus: Senhor, afaste da minha vida os nossos inimigos, afaste da minha vida os penetras. Não, porque o próprio salmista Davi, ele vai nos ensinar que nós não temos que manter os nossos inimigos longe. Ele diz: não, preparas perante mim uma vez a farta na presença dos meus inimigos. Por quê? Porque se na tua festa vai amigo, na sua festa também vai inimigo. E quem são os meus amigos, pastores? Amigos são pessoas verdadeiras com você, que te falam verdades. Talvez o seu pai, a sua mãe, o seu líder, e por que não dizer os seus pastores, que precisam falar verdades para você. Só que como a gente não tem muita humildade, a gente passa a ter os nossos amigos como inimigos. A gente mantém eles distante e mantém perto de nós, porque a Bíblia diz que nós, e no fim dos tempos haveria muitas pessoas amantes de si mesmo. Diga comigo assim: amante de si mesmo. Por que amante de mim mesmo, pastor Lucas? Porque ao invés, pastor, de eu ficar perto de alguém que me corrige, que fala verdades, que me conhece, que me faz eu crescer, porque a Bíblia diz assim: olha, corrija o sábio e ele se tornará mais sábio, mas corrija o tolo e você vai ganhar um inimigo. Aleluia! Então, como eu não gosto de ser contrariado, então eu permanece perto de mim somente quem me afaga, somente quem me fala mentirinhas, passa a mão e dá tapinha nas minhas costas. Esses na verdade não são amigos, mas a gente pensa que é. Amigo verdadeiro, querido, ele mete a mão no seu peito, ele fala a verdade para você. Quando tem alguma coisa, ele contraria a sua opinião e diz: não, me desculpe, mas quem está errado nessa história é você. E tem amigos que vão na sua festa, os inimigos também vão, porque inimigo, eu não sei se você já reparou, irmãos, quando os inimigos vão na nossa festa, eles não se envolvem, eles ficam só de canto. Tem pessoas que eles te admiram, pastora, mas eles não se envolvem com você, eles te copiam, eles te admiram, mas eles na verdade não se alegram, porque como diz a Bíblia, chorai com os que choram pode até ser fácil, mas o difícil mesmo é alegrar com quem se alegra. O difícil mesmo é aplaudir quando Deus está exaltando alguém. É muito fácil você chorar com alguém, é muito fácil você se aproximar da pessoa, até entregar a profecia. O difícil é você ver aquela pessoa que se esforçou, que trabalhou, que pagou um preço e que Deus está exaltando, e você aplaudir dizendo: ei, você merece, Deus é contigo. Isso é difícil. E esses inimigos, eles ficam só sondando, irmão. Inimigo, quando vai numa festa, não sei se você já reparou, eles chegam numa festa, eles não vão para o meio da festa, eles ficam no canto, eles não abrem a boca, pastor Stefano, eles só ficam escorados e só conversam por mímica. Todas as caretas possíveis eles fazem. Eles não vão na festa para curtir a festa, pastor Caio, eles vão na festa para ver se vai ter alguma fofoca para contar para um outro inimigo seu que não foi na festa.
Quem é meu inimigo, pastor? O seu inimigo, talvez você não sabe, mas ele está na sua lista de contatos, ele está na sua rede social, o Facebook lembra ele do seu aniversário, e ele tem que dar parabéns para você, porque ele não quer que você descubra que ele não gosta de você. Ele não quer, e ele vai te sondando. Irmãos, inimigos eles não sabem, e eu creio que é por isso que Jesus falou assim, pastor Stefano: ore pelos seus inimigos, ame os seus inimigos e ore para aqueles que vos perseguem, porque os nossos inimigos, uma vez eu vi o Marco Feliciano falando isso, os nossos inimigos, eles são os nossos amigos, mas eles não sabem disso. Quer ver uma coisa? As moças, por exemplo, ou até nós mesmos, você pode acordar e está só o pó da rabiola. A moça, a irmã acorda, não penteia o cabelo, não escova o dente, vai na padaria, toda descabelada, destrambelhada. Ela sai de casa e vai andando, tefo, toda vacaiada. De repente, quem ponta lá? A inimiga. Aqui, ela pode estar só o caco, mas na hora que ela vê a inimiga dela, dá um jeito de aprumar o corpo, arruma o cabelo, pode estar chorando por dentro, mas passa sorrindo e com a cabeça erguida, porque o seu inimigo te faz bem e você não sabe disso. Eles estão por perto e em toda parte, pastor, para abreviar. E os penetras? Ora, penetra, eu já fui penetra profissional. Antigamente não tinha que as pichorras nas festas, pastor, que os meninos estouravam, saía menino tudo cheio de farinha, branco. Hoje não tem mais isso, né? Hoje os aniversáriozinhos, igual a gente viu na internet, antigamente aqueles bolos grandão, hoje uns bolinhos velho, redondo, safado. Mas antigamente tinha isso. E a hora que estourava aquela pichorra, a gente tinha uma turma de penetra e todo mundo saía catando as balas e não sobrava nada para ninguém. Depois a gente ia para a nossa bate-caverna para dividir a razão. Ai meu Deus, e só via menino chorando: oh, mãe, eu não peguei um pirulito, mãe. E chorava, por quê? Porque penetra, levanta a sua mão para entender. Penetra tem uma característica, pastor: eles estão próximos de nós. Penetra leva presente para a festa? Não. Então penetra tem uma característica: ele não acrescenta nada na sua vida, ele só subtrai. Só subtrai. E a gente é bobo, mas bobo de bater com um pau, porque a gente mantém essas pessoas perto de nós, elas vão sugando a gente, elas vão minando a nossa força. Não, mas a gente tem que amar. Não, querido, você pode amar alguém mantendo essa pessoa longe de você. Você vai estar fazendo um bem para ela e um bem para você também. Para que essa bobiça. Não, você tem que ser crente, tem que amar e tem que suportar essa pessoa. Não tem, não. Essa pessoa, se ela te faz mal, corta o relacionamento, se afaste dela, porque ela só está minando você. Quem está me entendendo? Por gentileza, você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Sempre vão estar na nossa vida e sempre vão estar em uma festa. E nessa festa aqui, o segredo está no versículo 2, e você vai entender no final, porque Jesus foi convidado para a festa. Quem convida? Os noivos. Mas dentro da festa, de repente, acaba o vinho. Irmãos, eu não sei se aconteceu com você, mas quem já foi numa festa que a bebida ou os comes e bebes acabaram? Tem coisa pior? Porque se acabou a comida, acabou a bebida, acabou a festa. A alegria está no compartilhar da mesa, porque a mesa fala de aliança, pastor. Ninguém senta e fica conversando sobre horas. A mesa fala de aliança, por isso que a regra de etiqueta é: se eu estou almoçando com o pastor Estevão, por exemplo, eu não posso levantar primeiro do que ele, porque se eu levantar primeiro que ele, eu estou dizendo para quem está em volta: eu estou quebrando uma aliança com você. Então mesa fala de aliança.
Quando o vinho acaba, a mãe de Jesus está na festa, está preocupada com tudo que está acontecendo, e ela sabe quem Jesus é, aleluia. Tanto é que ela percebe que o vinho acabou. Como que ela percebe que o vinho acabou? Ela percebe porque os burburinhos começam a acontecer. Cutuca alguém do seu lado, quando vê, fala assim: ixi, acabou o vinho. Fala de novo para quem está do seu lado, diga assim: deu ruim. Deu ruim. Nessa hora, o noivo está branco, a noiva está com a cara fechada, porque falou para o noivo para comprar mais, e ele temou e não comprou. A mãe e o pai da noiva estão preocupadíssimos. Maria, no afã de não deixar o negócio espalhar, pastor, ela corre em Jesus, e ela diz: olha, o vinho acabou. Antes que a má notícia se espalhasse, ela queria abafar o caso. Mas Jesus vira para ela e diz para ela assim: mulher, repare, o evangelista fala, estava ali Jesus e a mãe de Jesus. O evangelista diz que é mãe, mas quando ele vai responder para ela, ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Pergunta para mim por quê? Porque ele não deu um torre em Maria. Não, tira isso da sua cabeça. Se você ouviu algum pregador, eu falei: não, não é isso. Porque para os discípulos, Maria foi como a mãe de Jesus, mas para Maria, ela não foi com o filho, ela foi com o pai. E quando ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele está dizendo para ela assim, ele não chama ela de mãe, porque ele não está falando como filho, ele está falando como Deus. E ela entende perfeitamente. Por quê, pastor? Porque quando ele diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora, ele levanta a sua mão para receber isso aqui. Jesus então revela, pastor, que ele não está ali por um acaso, aleluia. Como se ele dissesse assim, anotei isso aqui, levanta a sua mão, ele como se ele dissesse assim: olha, eu sei o que fazer. E essa é a resposta de Deus para você essa noite. Eu sei o que fazer, eu sei como fazer, e eu sei quando fazer. A hora não é sua. Aleluia! Por que ele responde isso? Porque ele demonstra, gente, se Jesus está na festa e ele responde para mim: fica tranquilo, fica de boa, que ainda não é chegada a minha hora. Ele está dizendo assim: ainda não é a hora de eu entrar em cena. Pastor, mas a notícia está correndo. Calma. E Maria era espiritual. Por quê, pastor? Porque ela entende perfeitamente. Ela vira para os discípulos, ela sai. Ela não... Irmãos, aqui a gente aprende uma coisa. O que tem de gente que não sabe receber um não. O que tem de gente que... Eu já sofri muito com isso, com membros de igreja. O que tem de gente que ele é parceria, até você dizer que não concorda, até você dizer um não para ele. Se disser um não, ele vira a casaca, ele vira a pirraça em pessoa. E Maria não sai chutando. Maria espiritual entende o recado, entende o mistério, vai direto nos servos e diz para ele assim: aqui, fazei tudo quanto ele vos disser. Ela entende perfeitamente. O problema é que quando ela revela maturidade, confiança, e ela entende o seguinte: mesmo preocupada, Jesus está na festa, ele está sabendo que o burburinho está acontecendo, mas ele mantém a postura dele, ele não se desespera, ele não entra em cena. Pergunta para mim por quê? Porque se ele entrasse em cena automaticamente e fizesse a multiplicação, pastor, eu creio, ninguém acreditaria que o vinho tinha terminado. Pastor, não estou entendendo. Tem uma música da Aline Barros, acho que eu já vi o Eric cantar aqui. Quando o que era difícil
se torna impossível, Deus começa a agir. Por quê? Porque enquanto está difícil, você ainda está tentando. Enquanto é difícil, você está usando a sua força e os seus recursos. Mas quando se torna impossível, aí você larga de mão, coloca na mão de Deus. Porque a Bíblia diz que aquilo que é impossível para o homem é possível. Ele deixa. Pastor, mas estão falando mal de mim. A pessoa está torcendo a gente. Tem gente perto de você que está torcendo para tudo dar errado na sua vida. Igual o pastor Esther falou aqui domingo ou semana passada, Deus vai frustrar todas as expectativas negativas que as pessoas têm contra você. O que ele está torcendo para dar errado vai dar certo. Jesus deixa. Não, pastor, ei, deixa eu falar. Deixa espalhar. Pastor, que é isso? Não, deixa eu falar. Os inimigos já estão tudo aptos. Porque na nossa vida, isso aqui é para dar glória a Deus, irmãos. Na nossa vida, aleluia. Levanta, eu sinto a presença de Deus aqui. Levanta a sua mão. Na nossa vida, não importa. Eclesiastes 7:8 diz assim: que melhor é o fim, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Por que Jesus deixou? Porque na nossa vida não importa, não é como as coisas começaram, é como elas vão terminar. Você entende isso? Deixa eles falarem, porque os mesmos que vão falar vai ficar bicudo, vai ficar com o nariz grande, a cara comprida, porque Deus vai honrar aqueles que são fiéis a Ele. Então fica tranquilo. Ei, o que os seus inimigos não sabem, é que Jesus está na festa. Eles contam com tudo, eles só não contam que Deus é na sua vida. Eis que, Isaías 41:10, eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti. A Bíblia diz assim, que toda língua que se levantar contra você em juízo, tu a condenarás. Relaxa. Olha para quem está atrás assim, acalma-te. Porque assim, acalma-te. Jesus está na festa. Aleluia. E enquanto Ele está ali, Ele deixa o vinho. Alguém deve estar ido lá no noivo. Os amigos já devem ter falado assim aqui: pegaram a gravata do noivo. Vamos picar a gravata. Ajuda aqui, vamos fazer uma vaquinha. Vamos repor, porque o vinho acabou. Já há esse burburinho. Nesse momento, com toda certeza, porque isso acontece em festa, o pai, a mãe da noiva, a noiva e o noivo já estão trancados dentro do quarto. E estão dizendo assim: agora, como que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E eu creio, irmãos, estamos finalizando esse ano. O projeto de vida é uma nova história. E eu creio que Deus, pastor Steph está pregando isso aqui. Você precisa pegar isso, porque há uma unção sobre essa igreja de uma prosperidade sobrenatural. Querido, é algo sobrenatural que está para acontecer. Pastor, o que é uma prosperidade sobrenatural? É muito simples. Ser próspero sobrenaturalmente, pastor, é ter o que ninguém tem na hora que todo mundo precisa. Deixa a crise. Vai chegar um momento que Jesus vai entrar em cena. Calma. Ele vai entrar em cena. Por quê? Porque na hora que ele entra em cena, ele vê todo o rebuliço. E lembre-se que é uma data comemorativa. Ele enxerga naquele lugar 6 talhas. Diga comigo, 6 talhas. Talhas, 102 litros cabiam em cada uma daquelas talhas. Almudes ou metretas era a medida da época. O pastor foi a Israel, lá tem as talhas, concreto. Ele vê 6 talhas. Quantas talhas? À toa? Não. Primeiro, onde estava a talha? Dentro da casa ou fora da casa? Por quê? Porque enquanto o noivo está tentando resolver algo do lado de fora, Deus está mostrando para ele: a resolução do seu problema não está do lado de fora, está dentro da sua casa.
Está mais próximo do que você imagina. Resolva-se dentro de você, para depois você achar que os problemas estão do lado de fora. A talha estava lá dentro. Segundo, é o número 6. Diga comigo assim, 6. E 6 é o número do homem. Por quê? Porque é o número do limite. Depois do 6 vem o 7. O 6, o homem foi feito no 6º dia. Para Deus dizer para o homem: eu criei você para ter limites. O noivo não tem mais o que fazer. Acabou suas oportunidades. Mas quando termina o seu limite, é que começa o limite de Deus. Se o 6 é o número do limite do homem, o 7 é o número da perfeição de Deus. Se o 6 é o número do limite, o 7 é o número da providência. O 7 é o número da reviravolta. Quando termina o 6, é que vem o 7. Quando termina o seu recurso, é que ainda vai começar o recurso de Deus. Então relaxa, fica tranquilo, porque Jesus está na festa. Ele olha para a 6 talhas e manda encher a 6 talhas. Diga comigo assim, encher. Pergunta para mim por quê? Primeiro, que tudo que Deus fizer na nossa vida, Ele não vai fazer nada pela metade, Ele vai fazer por completo. Por que Ele fala para encher? Paulo diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que encher do Espírito Santo? Ninguém talvez nunca prestou atenção. Porque nós não podemos ser pela metade. Não podemos falar em línguas estranhas aqui, profetizar aqui, e darmos espaço para o Espírito Santo agir na nossa vida só pela metade. Aqui dentro você é um santo. Aqui dentro, moça, você é uma santinha. Você pipoca, você age, você grita, você pula. Mas dentro da sua casa, quando a sua mãe te pede para lavar o banheiro, para lavar uma vasilha, para pegar a sua roupa e colocar lá na área de tanque, qual é a tua reação? Diga comigo assim: agimos como queremos, reagimos como verdadeiramente somos. Terceiro, encher. Por quê? Porque Jesus é quem vai fazer o milagre. Grave isso aqui. Pastor, o milagre está para acontecer. E toda vez que o milagre está para acontecer, Deus vai exigir algo mais, vai exigir mais de nós. Ele diz: enchei as talhas d'água. Diga assim comigo: enchei. Por quê? Porque aquilo que é natural eu faço, e o que é sobrenatural Ele faz. Encher, porque encher é trabalho de ser humano, mas transformar a água em vinho só Ele pode fazer. Pastor, não estou entendendo. Está entendendo sim, vai entender agora. Você quer a sua família, o seu esposo, a sua esposa, a sua vida transformada, mas você quer fazer o milagre e não quer fazer o básico, que é encher a talha d'água. Pastor, eu quero um salário de 5, 10 mil reais. Já começou um cursinho técnico? Quantas vezes você tem colocado crédito no seu celular que você poderia estar economizando para poder pagar um cursinho e fazer um pré-vestibular, passar no FMG e estudar gratuitamente? Não, Deus, faz um milagre na minha vida, coloca no meu projeto de vida, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Querido, Deus não pode ser injusto com quem se esforça. Pastor, eu quero fazer isso. Outro dia eu vi, há pouco tempo atrás, eu vi um rapaz que ele assistiu aquela série Grey's Anatomy. Assistiu, acho que é 14 temporadas. Ele assistiu ela toda. Meu filho, ele pegou em São Paulo, pastor. Ele pegou um jaleco, meteu um estetoscópio no pescoço, foi para dentro do hospital de São Paulo e falou: eu sou médico e ninguém me tira daqui. Vou começar. E ele estava atendendo, descobriram ele lá dentro. Mas como que você é médico? Eu assisti as 14 temporadas da Grey's Anatomy. E nós estamos mais ou menos assim. A gente quer o milagre, mas não quer encher a talha d'água, que é o básico. Se prepare, se esforce, pague o seu preço aqui, ó. É 102 litros em cada uma. Quem vai fazer é o Senhor. Aqui, ó. Diga para quem está do seu lado, diga assim: faça a sua parte.
Olha aqui, para a gente encerrar, irmãos, essa palavra objetiva aqui. Quando a talha está cheia, ele diz assim: pega agora e leve ao mestre-sala. Os servos pegaram, tá, pastor, você pode me ajudar, pastor Caio? Os servos pegaram a talha, pode ficar aí, pastor. Ele é um mestre-sala. Jesus está aqui, repare, a Bíblia não cita que Jesus, pastor, aponta as mãos para lá e diz: água transforma em vinho. Não, apenas encheu. Quando enche, ele diz: tira agora e leve ao mestre-sala. E Jesus não abre a boca. Pergunta para mim por quê? Porque tem coisas na nossa vida que Deus vai fazer falando, e tem coisas que Ele vai fazer em silêncio. Pastor, é por isso que parece que Deus está falando comigo. Fica tranquilo, se Ele não está falando, é porque Ele está trabalhando. Ele trabalha em silêncio. Aleluia, ele trabalha em silêncio, mas não é porque ele está em silêncio que ele deixou de trabalhar. Fica tranquilo, porque a sua vitória vai chegar. Querido, quando ele pede para poder levar a água feita em vinho, os servos levam para o mestre-sala, que era um provador antes de servir. Ele tinha que provar o vinho. O mestre-sala está com sede. Quando ele prova a água feita em vinho, ele não sabe. A Bíblia diz: se bem que os servos sabiam. Quando ele prova a água, ele diz assim: todo mundo entrega primeiro o vinho bom, depois de todo mundo farto, então o inferior. Mas tu deixaste o melhor vinho para o final. Deixa eu profetizar aqui, em nome de Jesus. Hoje são dia 22, hoje 22. Levanta sua mão em nome, vamos receber esse junto aqui. Antes do dia 31 de dezembro. O ano ainda não terminou. O melhor ainda está por acontecer. Ainda este ano, o seu telefone vai tocar, a boa notícia vai chegar. Pastor, mas o meu ano não foi bom. Fique tranquilo, porque Deus reservou o melhor de 2022 para você antes do ano terminar. Ó, irmãos, para a gente encerrar, ele não vê, ninguém vê. Mas quando ele sai daqui, diga comigo assim: é água. Diga assim: o que eles pegaram na talha é água. Quando chegou no mestre-sala, é vinho. Não. Espera aí. Ele saiu com água, mas chegou com vinho. Jesus não fez o milagre. Jesus fez o milagre na trajetória. Deus, se levanta a sua mão, Deus está trabalhando fora do seu alcance visual, coisas que você não está vendo. Deus vai te surpreender e o milagre vai chegar. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. O melhor, meu Deus, o melhor ainda está por acontecer. O melhor ainda está por acontecer. E eu tenho aprendido isso com o nosso pastor, porque vira e mexe ele fala: nós saímos de cima e viemos para cá. Antes de instalar aqui, ele já falou: nós vamos para um lugar maior. E isso é fé. Isso é sempre quem espera o melhor. Se você, pastor Steph, se você entrevistar, você já viu na entrevista das Olimpíadas, quando você entrevista Usain Bolt, ele venceu. E quando você entrevista um campeão, pastor, você entrevista um campeão, ele fala assim: e aí, Usain Bolt, ganhou mais uma, hein? Quantas medalhas de ouro? Ele responde assim: Deus te abençoe. Ele responde assim: muito obrigado. Muito obrigado. A partir de agora, se preparar para a próxima vitória.